Olá, sejam bem-vindos ao curso em exercícios para agente penitenciário do Estado de Goiás. Sou o professor Ailton Zucchi e iremos trabalhar aqui o direito penal, parte geral. O seu edital, ele trabalha na parte geral a aplicação da lei penal no tempo, lei penal no espaço, conflito aparente de norma, contagem de prazos. Tudo isso a gente vai abordar aqui no nosso curso. Vamos jogar duro? Vamos jogar duro. Vamos para a primeira questão. Primeira questão, vamos lá. O princípio da legalidade veda o uso da analogia em Malam Partem e a criação de crimes e penas pelos costumes. Questão correta, né? Questão correta. Eu vou chamar a sua atenção para dizer o seguinte. Veja que somente a lei em sentido estrito pode criar a infração penal e estabelecer a sanção penal respectiva. E olha que eu mencionei infração penal, ou seja, crime ou delito e contravenção penal. Não pode os costumes ou analogia criar tipo penal, somente a lei em sentido estrito. Vamos fazer algumas considerações acerca do princípio da legalidade. Vamos para a tela? Vamos lá, na tela. Veja que o artigo 1º do Código Penal positivou o princípio da legalidade. Na verdade, ele conjuga dois princípios, né? Temos aqui o princípio da anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Aqui eu tenho o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade da lei penal. Por sua vez, o artigo 5º da Constituição menciona: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu vou chamar sua atenção porque, veja, o legislador, ao elevar o princípio da legalidade em sede constitucional, no bojo do artigo 5º, inciso 39, ele inseriu o princípio da legalidade no rol das cláusulas pétreas. Então veja, mesmo se fosse revogado o artigo 1º do Código Penal, que positivou o princípio da legalidade, ainda assim haveria necessidade da edição de uma lei em sentido estrito para a criação de uma infração penal e a sua respectiva sanção penal. Porque o princípio da legalidade é considerado cláusula pétrea. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar? Vamos continuar. Vem para a tela comigo. É importante, né, a gente acabou de mencionar agora, né, que o princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. O princípio da legalidade veda, né, vedação ao costume incriminador e analogia em Malam Partem. Então veja, eu vou chamar sua atenção, porque alguns doutrinadores diferenciam o princípio da legalidade do princípio da reserva legal. Como assim, professor? Dois princípios? Não entendi. Tem doutrinador que entende que lá no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, na verdade está positivado o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Para esses doutrinadores, quando se trata de princípio da legalidade, na verdade, estaria fazendo uma alusão ao artigo 59 da Constituição Federal. E olha que interessante, vem aqui para a tela. E olha que interessante. Artigo 59 da Constituição Federal abarca decreto legislativo, resolução, medida provisória. Entenderam ou não? Então, veja, para esses doutrinadores, na verdade, o artigo 1º e o artigo 5º da Constituição Federal, estaria fazendo alusão ao princípio da reserva legal e não ao princípio da legalidade. Eu vou chamar sua atenção por quê? Eu vou chamar sua atenção
Porque se cai uma redação, né, como a do artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, está lá. E aí, nas alternativas, né, consta lá princípio da legalidade, princípio da insignificância, princípio da adequação social, princípio da reserva legal. Eu vou te aconselhar a marcar princípio da reserva legal e não princípio da legalidade. Por quê? Porque esse examinador, ele visualiza a diferença entre os dois princípios. Entenderam ou não? Então, se está lá, se encontra lá a redação do artigo 1º, não é isso? Do Código Penal. E entre as alternativas eu tenho o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal, eu te aconselho a marcar princípio da reserva legal ou da estrita legalidade e não princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade, segundo entendimento de alguns doutrinadores, abarca tanto a medida provisória, decreto legislativo, não é isso? Resolução. Ou seja, através desse princípio da legalidade, segundo esses doutrinadores, eu não poderia criar crimes e estabelecer sanções. Somente através do princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Vem para a tela. Eu vou chamar sua atenção ainda porque a lei penal ela deve ser taxativa, precisa e determinada. Vedação ao tipo penal, aberto. Não é isso? A lei tem que ser taxativa, precisa e determinada e deve vedar o tipo penal aberto, até mesmo para facilitar o contraditório daquele que está sendo acusado de uma prática criminosa. É importante ainda saber que o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, veda a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal. Corta aqui para mim. Apesar dessa vedação do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, em relação à edição de medidas provisórias, abordando aí uma temática de direito penal, o STF, né, tem precedente no sentido de que se foi editada uma medida provisória e essa medida provisória trata de matéria penal, não é isso? Mas, veja, é uma matéria penal que é benéfica ao agente, o STF entende que será admissível, sim, a edição dessa medida tratando de matéria penal. Então, veja, eu tenho a vedação da medida provisória no artigo 62, né? No artigo 62, parágrafo 1º, quando trata de matéria penal, porém, se for em benefício do agente, o STF tem admitido. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, vamos lá, corta aqui na tela, vamos lá. Tá, eu ainda vou chamar sua atenção porque eu tenho um princípio da adequação social. O que quer dizer o princípio da adequação social? Veja que não pode ser considerado criminoso o comportamento humano que, embora tipificado em lei, não afronta o sentimento social de justiça. Eu vou chamar a sua atenção porque esse princípio da adequação social, ele não pode ser banalizado. Veja que há uma certa resistência na aplicação do princípio da adequação social. Eu tenho determinadas condutas que, muito embora já seja uma conduta socialmente aceita, ela continua com a roupagem criminosa. Por exemplo, a venda de CDs piratas. Vem para a tela. Veja o que menciona a súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, configura-se típica a relação, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, né, que trata do direito autoral, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então, veja, tanto essa prática, né, de venda de CDs e DVDs pirata, bem como a prática da contravenção penal do jogo do bicho, né, não há, né, a jurisprudência não vem admitindo a aplicação do princípio da adequação social em relação a essas condutas. Tranquilo? Bacana? Legal, então. Ainda é importante, antes mesmo de avançar para a questão de número 2, falar em relação a dois fundamentos do princípio da legalidade.
fundamento político e o fundamento jurídico. Fundamento político. O legislador, ao criar uma infração penal, ele deve criar aquela infração penal, veja, de forma taxativa, não é isso? Veja, tem que ser de forma determinada. Ou seja, a vedação, a criação do tipo penal aberto. Né? O tipo penal ele deve ser fechado. E esse é o fundamento político. E o fundamento jurídico? Ora, o juiz, ao aplicar a lei, deve se vincular, né, ao que está descrito na norma. Eu não posso, por exemplo, ter um juiz entendendo que a corrupção é altamente repugnante e, por isso, entender que a corrupção passiva, por exemplo, o crime de corrupção passiva, por exemplo, tem roupagem de crime hediondo. Ou seja, se não estar inserido no bojo lá da Lei 8.072, não pode o juiz entender que o crime seria hediondo por ser um crime repugnante. Há necessidade da lei incluir a corrupção passiva no rol dos hediondos. Eu vou chamar a sua atenção, porque o critério adotado em relação às infrações penais que são consideradas hediondas é o critério legal. Beleza? O legislador tem que estabelecer. Tranquilo? Vamos lá então, depois dessa passada aí acerca do princípio da legalidade, né? Ô professor, deu uma fechada boa aí, o jogo aqui é duro, né? Vamos então aqui para a questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. Segundo o princípio da continuidade das leis, após o processo legislativo, a lei penal ingressa no ordenamento jurídico e passa a vigorar até que seja revogada por uma outra lei penal de igual natureza. Questão correta. Vem para mim, porque eu tenho que te dizer o seguinte. Uma lei penal, quando ela entra em vigor, ela só vai perder a vigência com a edição de uma outra lei penal. Entenderam ou não? Então, se a lei entrou em vigência, não é isso? Ela vai manter, né, ela vai manter essa vigência até que seja editada uma outra lei. Ou seja, princípio da continuidade da lei. Beleza? Princípio da continuidade das leis. Ou princípio da continuidade da lei penal. Tranquilo? Eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque eu tenho a lei excepcional e a lei temporária. Em relação à lei excepcional e à lei temporária, fica esperto. Não há necessidade da edição de uma outra lei para que essas leis sejam revogadas. Então, em se tratando de lei temporária, uma vez decorrido o prazo que se encontra no bojo da lei temporária, essa lei ela se autorrevoga. Beleza? Em se tratando de lei excepcional, uma vez cessada aquela circunstância extraordinária que ensejou a edição da lei excepcional, não é isso? Essa lei também se autorrevoga. Então, a lei temporária e a lei excepcional são leis autorrevogáveis e por isso chamadas de intermitentes. Legal? Bacana, então, vamos lá para a questão de número 3, né? Antes mesmo de ir para a questão número 3, segura aí. Eu estou falando aqui de princípio da continuidade das leis penais, não é isso? Falei de revogação. Vou chamar a sua atenção. Porque uma lei, quando ela é revogada de forma absoluta, eu tenho a chamada aberrogação. E aqui tem bizu. AB, absoluta. Aí, ó. AB, absoluta. Revogação absoluta, ou seja, revogação total é chamada de aberrogação. Por sua vez, quando a revogação é parcial, eu tenho aqui a denominada derrogação. Tranquilo? Agora sim, eu avanço para a questão de número 3. Questão de número 3. No que diz respeito à lei penal no tempo, pode-se afirmar que a lei penal, via de regra, aplica-se aos fatos ocorridos durante a sua vigência, tendo como exceção a extratividade da lei penal benéfica, que possibilita a sua aplicação de forma retroativa ou ultrativa. Vem para mim, veja que quando uma lei ela entra em vigor, ela começa a produzir seus efeitos. Você tem aí a vigência da lei penal. Sendo essa lei penal benéfica,
essa lei ela tem a roupagem da extratividade. Ela pode ser ultrativa, ou seja, ela pode ser aplicada ainda que revogada aos fatos que ocorreram durante sua vigência, ou ela pode ser retroativa, né? Pode ter um efeito retroativo, ou seja, a lei ser aplicada a fatos que não ocorreram na sua vigência. Porém, por ela ser mais benéfica, ela que será aplicada. Beleza? Vem aqui para a tela. Veja o que menciona o artigo 2º, parágrafo único. Lei posterior que de qualquer modo, esse de qualquer modo aqui é muito legal, porque ele fundamenta diversas concepções, né, acerca da aplicabilidade da lei penal benéfica, e a gente vai ver isso aqui. Então vamos lá, artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitado em julgado. Professor, mas espera aí, você ainda não deu a resposta lá da questão número 3. Ah, beleza, tá aqui, ó. Correto, né? E aqui agora eu tô fazendo aqueles links, né? O link, é isso aí. Bacana? Tá, aqui no artigo 2º, parágrafo único, ele trata aqui acerca da lei penal benéfica, né? Lei penal benéfica, também chamada de novatio legis melius, ou lex miscio, né? Novatio legis melius ou lex miscio. Atenção, atenção por quê? Porque o STF e o STJ vedam a denominada combinação de leis, né? A denominada lex tercia, beleza? Não é lex tertia não, ou titia não, é lex tercia. E aí você inclusive tem a súmula 501 do STJ. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da sua incidência, as suas disposições na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368, sendo vedada a combinação de leis. Professor, eu não entendi nada. Sim, você não entendeu nada, mas veja, eu vou quebrar o seu galho. Eu vou quebrar o seu galho, por quê? Porque aqui agora eu vou explicar para você. Beleza? Vamos lá. Lei 6368. Lei 6368. Professor, essa lei tratava de quê? Tráfico de entorpecentes, né? Antes da 11.343. Beleza. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte. Lá, a conduta, por exemplo, de vender, expor à venda, estava tipificado lá no artigo 12 da lei. É por isso que às vezes o que acontecia, o que acontece, né? Corta aqui para mim, só para vocês terem ciência disso. Aí chegava um autor de tráfico na delegacia e eu sempre perguntava, né? Vem cá, você tem passagem? A gente fala, professor, ô doutor, eu só tenho 12. Eu só tenho 12. Aí eu sabia que era tráfico e ainda sabia que ele era antigão. Por quê? Porque ele era da época da 6368. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, corta aqui na tela. Corta aqui na tela. Bacana, na época da 6368, tá? Aqui é 6368/76. Tá, aí lá no 12, a pena era de 3 a 15 anos de reclusão. Reclusão, né? De 3 a 15 anos de reclusão. Tá. E aí foi editada a Lei 11.343/06, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão. A lei ainda menciona dias multas, a 6368 também, né? Faz referência a dias multas também, mas enfim. Eu vou te perguntar, qual é a lei mais benéfica aqui? A 11.343/06, né? Aqui é no artigo 33, beleza, galera? Isso. Ou é a lei 11.343/06 ou a lei 6368/76? Você vai chegar à conclusão comigo que a lei mais benéfica em relação àquele que praticou a conduta de tráfico, né, seria a lei 6368, essa lei aqui. Beleza? Seria mais benéfica. Tranquilo. Aí a minha pergunta é o seguinte. Na vigência da lei 6368, eu não tinha, não havia previsão
do chamado tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado. Professor, eu estou falando para você que na vigência da 6368/76, se o agente fosse primário, de bons antecedentes, e não se dedicasse aí à atividade criminosa, não integrasse a organização criminosa, ele não tinha o benefício da redução da pena de 1/6 a 1/3. Não tinha. Beleza? Esse tráfico privilegiado, essa causa de diminuição veio com a lei 11.343. Bem, então veja. A lei 6368, se você for considerar a escala penal, ela é mais benéfica em relação a 11.343, não é? É, professor, sim. Beleza, mas a lei 11.343 trouxe um benefício, qual seja? Uma causa de diminuição que não tinha na 6368, que é a figura lá do tráfico privilegiado. Então vamos lá, eu tenho o Tício, joga pra cá, isso. Tem o Tício aqui, e o Tício traficou drogas na vigência da lei 6368/76. Traficou drogas. Tá respondendo. Beleza? Aí saiu a lei 11.343. E aí eu tenho que dizer para você que o Tício, esse aqui, olha que o Tício é primário, de bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa e não integrava a organização criminosa. Mas ele não teve nenhum benefício. Não teve por quê, professor? Porque a 6368/76 não trazia em seu bojo a figura do privilégio. Ah, entendi. Esse privilégio veio com a 11.343. Então veja, privilégio, né? Essa causa de diminuição, ela é benéfica, concorda? Concordo. Aí a pergunta é o seguinte, será que eu posso utilizar só essa causa de diminuição aqui, ó, e combinar com o artigo 12 da 6368? Porque para mim seria interessante. Porque eu não quero retroagir o caput, por quê? Porque o caput é apenas de 5 a 15. Eu só quero retroagir o parágrafo. Beleza? Parágrafo 4º. Aí eu quero combinar o parágrafo 4º com o artigo 12, para facilitar a vida do Tício. E aí eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a atenção porque veja que não há essa possibilidade. Ou você retroage o 33 junto com o parágrafo, ou aplica ou aplica o artigo 12 da antiga lei 6368. É por isso que eu tenho esse entendimento do STJ. Né? Vamos para a súmula. Agora você vai entender a súmula. Vamos para a súmula. A súmula menciona, ó, é cabível a aplicação retroativa da 11.343/06. Beleza? Desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra, ou seja, caput e parágrafo, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da 6368. Ou seja, eu aplicando o 33 com o parágrafo, aquele que cometeu o tráfico aqui na vigência da 6368, se for mais benéfico, eu vou aplicar aqui. Se não for, aí eu aplico só a 6368. Né? Sendo vedado, então, o quê? A combinação de leis. Ou seja, é vedado você pegar o parágrafo 4º da 11.343 e combinar com o artigo 12. Beleza? Então veja, aqui, né, depois que eu fiz essa bagunça toda, é isso aí, depois, entendeu? Deu para entender? Então é isso, né? Vou apagar aqui porque eu vou trabalhar em cima ainda, tá? Então essa é a inteligência da súmula 501 do STJ. Entenderam agora? Entenderam? Tá. E olha só, veja que pensar diferente, pensar na combinação de leis, segundo o STJ, até o próprio STF, teria ofensa, né, ao princípio da separação dos poderes. Porque o juiz, quando ele combina leis, na verdade está criando uma terceira lei. É por isso que o nome, ó, lex tercia, tercia de terceiro. Entenderam ou não? E a função do juiz é aplicar a lei. Né? A função do juiz é aplicar a lei e não criar lei. Então há o quê? Uma ofensa ao princípio da separação dos poderes quando se trata aí de combinação de leis. Beleza? Essa é a corrente que você vai levar para a sua prova. Não há possibilidade da combinação de leis. Professor, mas há quem entenda que é possível a combinação de leis para favorecer o agente? Sim. E eu te mostro o fundamento. Volta para a tela. Volta para a tela, porque veja que eu falei para você, né, que era importante essa redação, a lei, que de qualquer modo, não é isso? Veja, ó, a lei posterior
Aqui eu estou invertindo, né? Joguei duro aqui. Lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, de qualquer modo. De qualquer modo, sim. Inclusive como? Combinada. Inclusive combinada. Então, para essa corrente que é minoritária, ora, o artigo 2º, parágrafo único, menciona a lei posterior que de qualquer modo. Se é de qualquer modo, eu posso, inclusive, combinar. Né? Essa é uma corrente para a Defensoria Pública, mas aí eu estou mencionando para vocês, né? Aí para questão de conhecimento. Na sua prova, vai pelo entendimento do STJ, né? O entendimento, inclusive majoritário, que não é possível a combinação de leis, mas você tem aí esse entendimento minoritário. Continuando ainda, né? A lei penal benéfica chamada Novatio Legis Melius, né? O Lex Missio versus Novatio Legis Ingrável. Tá. Novatio Legis Ingrável, ou seja, é uma lei mais gravosa. Então, se opondo a Novatio Legis Melius, eu tenho a Lex Grável. Bacana? Tranquilo? Vamos lá, tranquilo. Tá. É importante, volta aqui para a tela, falar acerca da súmula 611 do STF. Transitada e julgada a sentença condenatória, compete o juiz da execução a aplicação da lei penal mais benéfica. Beleza? Da lei penal mais benéfica. Tranquilo então, né? Questão de número 3, jogamos pesadíssimo, né? Diversos bizus aqui acerca da aplicação da lei penal benéfica, né? Isso é muito interessante. Vamos então aqui para a questão de número 4. A gente avança para a questão de número 4. Túlio, na vigência da lei A, praticou o delito X, cuja pena era de reclusão de 2 a 4 anos. Aí, né? Lei A, delito X, cuja pena era de reclusão, né, de 2 a 4 anos. Então, ó, lei A, delito X, a pena era de 2 a 4 anos de reclusão. Vamos lá. Durante a instrução processual foi publicada a lei penal B, que revogou a lei penal A, diminuindo a pena do delito X, a qual passou a figurar como reclusão de 1 a 2 anos. Então, na vigência da lei penal B, o delito X, né, a pena passou a vigorar, né, tendo uma pena aí de 1 a 2 anos. Eu já tenho que entender um ponto muito importante. Essa lei aqui, nós vamos aguardar ainda, né, para saber se ela é intermediária ou não. Vamos lá. Joga duro, continua. Porém, na data do julgamento, foi editada a Lei Penal C, revogando a Lei Penal B, aumentando a pena do delito X, com previsão de escala penal de reclusão de 3 a 6 anos. Ou seja, agora aqui com a Lei Penal C, né, o delito X passou a ter uma pena, previsão de escala penal de 3 a 6 anos. Agora sim, eu já tenho condições de entender que eu tenho aqui uma lei intermediária. Eu tenho uma lei intermediária. Bacana? Tranquilo? Vamos lá. Diante de tal contexto, ainda que a lei penal B seja mais benéfica, não será possível sua aplicação, dado ao fato que a citada lei não estava em vigor na data da prática ou julgamento do delito. Corta aqui para mim. Olha só o que ele está falando. Ele está falando o seguinte. Veja, quando o agente praticou o delito, essa lei que é intermediária não estava em vigor. Quando o agente foi julgado, essa lei que é intermediária também não estava em vigor. Então ele diz o seguinte, ora, essa lei intermediária é benéfica, mas veja, ela não estava em vigor quando ele praticou a conduta delituosa e ela também não estava em vigor na data do julgamento. E geralmente, quando você vai resolver esses casos em prova, passa a lei penal benéfica, geralmente ela aparece vigente quando? Na prática delituosa ou na data do julgamento. É ou não é? Sim. Só que aqui eu tenho uma lei penal que não estava em vigor nem na data da prática delituosa e nem na data do julgamento, ainda que benéfica. Essa é a pergunta. Ou seja, qual é a conclusão? A pergunta é o seguinte, a lei penal intermediária, ainda que benéfica, se aplica, né, ao caso concreto?
Ora, ela não estava em vigor na data da prática delituosa e nem na data do julgamento. Mas ela é benéfica. Sim, mas ela não estava em vigor. É a pergunta que se faz. Beleza? Vem aqui para a tela. Eu vou chamar a sua atenção, né? Mais uma vez, artigo 2º, parágrafo único, que trata da lei penal benéfica. Lei posterior que de qualquer modo, favorecer o agente, aplica seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada e julgada. De qualquer modo, ainda que intermediária, de qualquer modo, ou seja, de qualquer modo, ou seja, ainda que seja intermediária, de qualquer modo, entenderam ou não? Entenderam ou não? Então veja, a lei intermediária sendo benéfica, ela que será aplicada. Então aqui teremos a aplicação da lei penal B, beleza? Lei penal B, né? Lei penal B, se ela é uma lei intermediária, mas veja, se ela é uma lei penal benéfica, ela que será aplicada. Tranquilo? Vamos então, Vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte, antes mesmo de avançar, professor, diversas informações, né? Isso é muito legal. Isso, antes mesmo de avançar, vamos fazer um pequeno intervalo e eu te encontro no próximo bloco. Joga duro, hein?